dar continuidade à disciplina Planejamento e Elaboração de Projetos Ambientais do curso Técnico em Meio Ambiente. Hoje iremos trabalhar na terceira aula, Desenvolvimento de Projetos Ambientais. Iremos falar um pouco do desenvolvimento sustentável, né? Que é cobrado dentro desses projetos ambientais, é um ponto-alvo. Por quê? Trabalhamos com o tripé, que é a economia, o social e o ambiental. Os três em conjunto, a gente procura-se uma viabilidade de utilizarmos os recursos sem causar danos, né? Então, seria o que? A conservação dos recursos naturais. Então, nessa conservação, a gente pode usufruir desses recursos de forma racional. Tenho que ter o cuidado de não causar danos quantitativos nem qualitativos desses recursos. Percebemos, né, que, segundo o slide, que a partir da Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, foi a primeira conferência mundial para tratar das questões ambientais, houve vários esforços desenvolvidos na esfera do setor ambiental, com o objetivo de estabelecer uma base metodológica para o desenvolvimento de estudos. Esses estudos são prioritários. O livro de Raquel Kesson, Primavera Silenciosa, foi nos ajudou nessas informações da pesquisa, porque no livro ela abordou os danos causados à saúde humana, também as questões ambientais, está relacionada, do uso de agrotóxicos. E com isso, vários cientistas começaram a pesquisar e principalmente divulgar os resultados. Então, não só a população acadêmica teve acesso, mas também a população em geral teve conhecimento dos danos e também da prioridade de se cuidar do uso desses recursos, do uso dos produtos na alimentação. Então, os projetos ambientais preconizam, né, tem como otimizar e padronizar no máximo o desenvolvimento sustentável. Então, tem a sustentabilidade, que é essa capacidade do uso contínuo a longo prazo desses recursos. Eles vão estar sempre presentes e estarão não só para as presentes gerações, mas também para as futuras gerações. Eles poderão contar com os recursos naturais em quantidade e qualidade para poder usufruir. Então, os projetos ambientais visam promover mudanças através da reversão dos quadros negativos, que são os problemas causados, né, a esse tipo de poluições, através dos impactos a serem evitados ou minimizados na sociedade e no meio ambiente. A gente busca, alguns problemas a gente tenta evitá-los, mas quando não é possível, busca-se minimizá-los para conseguir proporcionar à população uma qualidade de vida satisfatória, uma qualidade ambiental satisfatória. Também os projetos ambientais visam promover a contribuição para a agenda positiva da sustentabilidade. No caso, tem no mínimo o tripé, economia, o social, o ambiental. Fora esse, nós temos o político, nós temos o institucional, nós temos o cultural, temos o geográfico. Todos eles fazem parte dessa agenda. Então, tem que olhar, né, perceber os problemas e tentar minimizá-los o máximo possível. E para isso tem que ter a sustentabilidade e todos os atores têm que estar focados para esse objetivo. Então, por isso que os projetos ambientais são importantes, porque eles visam o desenvolvimento sustentável da comunidade. Também, através dessa agenda positiva, né, tem a potencialização dos ativos sociais, ambientais e econômicos. Então, vou ter resultados positivos, né? Ativos são coisas positivas, coisas que eu vou conseguir adquirir sem causar nenhum prejuízo. Os projetos ambientais, eles buscam novas soluções e ideias. Então, os problemas nós já temos noções de quais são. Como vamos solucioná-los, né? De acordo com a comunidade, com o público-alvo, o que é que eu posso oferecer? Essas soluções são viáveis, tem que ser soluções viáveis. Não adianta tentarmos elaborar um projeto que seja bonito, de início,
que chame a atenção, mas que não tenha condições de chegar ao seu fim, ao seu objetivo principal, que é sanar esses problemas ambientais. Também tem que estabelecer parcerias. É muito importante as parcerias, como já foi comentado nas aulas passadas. Essas parcerias vai dar viabilidade para as questões, né, de recursos financeiros, recursos humanos, técnicos, né, operacionais. Também através do conhecimento do problema local, regional e global. Não significa que um problema que ocorreu na região sul do país, a solução encontrada lá vai ser o mesmo aqui da região nordeste. Então, às vezes, o problema, a fonte do problema pode ser a mesma, mas como ele ocorre, né? Como ele se dá e principalmente as soluções são diferentes. Moramos em um local diferente, a população tem uma característica diferente, a região tem características próprias, então a gente começa a ter esse olhar de não copiar um projeto que foi feito na região sul do país e colocar para ser implantado na região nordeste. Às vezes, esse é o problema. É um Ctrl+C, Ctrl+V que inviabiliza o resultado positivo, né, desse projeto que está sendo aplicado. Também temos que inovar na participação da população. A população-alvo é muito importante que eles estejam cientes do que está acontecendo, cientes do papel deles para que o projeto tenha resultado positivo. Porque quando acabar a primeira fase, porque alguns projetos, como eu falei, tem primeira, segunda, terceira, quarta etapas. Então, cada etapa, a participação da população é importante, porque ela vai dar continuidade através dos conhecimentos, das atividades, das soluções colocadas naquele ambiente, no bairro, na cidade, numa escola. Então, eles aqui vão dar continuidade. Então, a gente tem que estar sempre, temos que ter esse olhar de trazê-lo, de eles ter ciência da importância da implantação do projeto e principalmente da importância deles darem continuidade para que consiga atingir, né, sempre estar crescente a relação ambiental com a população, para minimizar os problemas se forem encontrados e aumentar, né, as soluções para que essas sejam positivas e consigam dar resultados. Os projetos também visam a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Essa racionalização tem a ver com a conservação ambiental. Então, eu tenho que ter consciência de como, no caso, o solo está, que tipo de usos que está tendo e quais são as melhores, né, soluções para que eu consiga usufruir dele, tendo condições que ele não cause problemas, tipo de poluição do solo, né, que futuramente pode ocorrer do mau uso, tanto da pessoa como também dos agrotóxicos e outros produtos. O planejamento e fiscalização do uso de recursos naturais. Planejamento é importante porque eu vou planejar, eu tenho consciência das etapas que tenho, né, que ter para fazer esse planejamento. Esse planejamento eu fiz um estudo prévio, um diagnóstico para poder fazer esse planejamento. E principalmente a fiscalização. Fiscalização do que está ocorrendo, né? Se tem alguma coisa que não esteja de acordo, a gente tem que ter a noção de fiscalizar tanto a população como os órgãos e a população saber onde deve fazer as denúncias, né? E cobrar essa fiscalização, principalmente os resultados. A proteção dos recursos dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Então, essa proteção dos ecossistemas é muito importante. Por isso, nós temos a conservação, que é quando eu posso utilizar de forma racional, né, que já está relacionado com o desenvolvimento sustentável, e tem a preservação dessas áreas representativas que vão funcionar, servir para pesquisas com a prévia liberação, né, do responsável. Então, vai nos servir para a pesquisa, não para o uso.
o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Isso ocorre dentro da zona urbana, na zona rural, eu tenho que fazer esse zoneamento. Então, que tipo de atividades estão sendo implantadas que são efetivamente poluidoras? Qual o melhor local delas se localizarem, né? Perto de mananciais, perto de área de reserva, perto de áreas residenciais. Você tem que fazer todo um estudo e ver o local mais adequado dessas empresas que causam, né, tem atividades poluidoras, né, potencialmente poluidoras. Então, isso é importante dentro do zoneamento da zona urbana e da zona rural. Obter incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção de recursos naturais, recursos ambientais. Então, esses incentivos são muito importantes. Nós temos tanto a parte da articulação e principalmente a parte das parcerias. E quando tem essa área de pesquisa de tecnologias, geralmente são as entidades de ensino, né? Universidades, as faculdades, geralmente elas estão a par desse tipo de pesquisa. A recuperação de áreas degradadas, outro projeto ambiental também visam recuperar essas áreas de forma que a população consiga futuramente, né, utilizá-las. A proteção de áreas ameaçadas de degradação, então já estão ameaçadas, vamos fazer um trabalho de proteção dessas áreas. E a educação ambiental, né? A educação ambiental que está em todos os níveis. Então, do ensino básico, ela não está como disciplina, está incluída nos conteúdos das disciplinas. A partir do 3º grau, não, tem uma disciplina específica de acordo com o curso da educação ambiental. Então, essa educação ambiental sempre está presente nos projetos ambientais, principalmente quando se trabalha com a população. Então, que tipo de educação ambiental, tipo de palestras, de oficinas, de acordo com aquele público-alvo da localidade, eu tenho que incluir. Então, essa capacitação, né, vai visar o que? A participação da população na defesa do meio ambiente, do meio onde eles vivem. Então, isso é muito importante, a educação ambiental ela sempre estará presente nos projetos ambientais. As vantagens dos projetos ambientais. Possibilidade de mudar o ambiente. Então, o projeto ambiental, ele visa o quê? Essa conscientização dos problemas ambientais. Então, uma das vantagens o quê? É fazer com que eu consiga mudar essa situação. Essa é uma das vantagens dos projetos ambientais. Mostrar às pessoas que elas são capazes de melhorar o ambiente em que vivem, através das oficinas, através da educação ambiental, né? De uma conscientização do que ela tem ao seu redor, da necessidade que ela tem desses recursos, daquele ambiente para sobreviver e que as pessoas, a população, elas são responsáveis para melhorar aquele ambiente. Abre novos caminhos, né, através das pesquisas, um novo olhar, né, até outras pesquisas, outros projetos ambientais também são bem-vindos. Resolução dos problemas internos existentes naquele local. E o marketing, né, fortalece as organizações e posicionando-as no mercado. Então, com aqueles atores, eles se favorecem com esses projetos ambientais, né? Então, aqueles parceiros. Tem o marketing positivo, né? As empresas geralmente trabalham com a sustentabilidade, geralmente com as comunidades próximas dos seus estabelecimentos. Então, fazem algumas ações nas escolas, na comunidade, com a associação de moradores, e isso aí também impulsiona o mercado com um olhar positivo para ele, que isso a gente vê na gestão ambiental. E os recursos e fontes de financiamentos dos projetos. Nós temos 2 tipos de recursos, os públicos e os privados. Os recursos públicos, né, são o que vem dos órgãos governamentais brasileiros, tanto municipal, estadual ou federal, e de governos internacionais. A gente viu como nos atores, né, aqueles bancos internacionais na primeira aula. Então, eles podem ser de fundo perdido e linhas de crédito. Fundo perdido são os recursos sem reembolso e outros custos. Então, você tem o órgão, a empresa tem sua partida e tem a contrapartida que vem, geralmente, do órgão governamental.
Então, geralmente é alocado nos fundos nacionais, estaduais ou municipais. Por exemplo, nós temos o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que é uma instituição criada em 1989 e vinculada à Secretaria Executiva de Meio Ambiente. Tem por missão contribuir com o agente financiador e por meio da participação social para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. A estrutura do Fundo Nacional de Meio Ambiente conta com um corpo técnico especializado que é responsável pela avaliação e acompanhamento dos projetos ambientais que eles apoiam, né? Então, nós temos o Fundo Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. A linha de crédito, não, geralmente são com os bancos. Eu peço, tenho aquela linha de crédito e vou pagando os juros, né, pequenos. Então, é viável por isso. Então, não tenho aquele recurso, mas eu tenho como o banco emprestar e eu pagar com juros pequenos. E através também dos incentivos fiscais, que é o terceiro, através das deduções de impostos. Os recursos privados, eles vêm das empresas, associações religiosas e fundações. Então, é um dinheiro que eles colocam, um empreendimento que tem uma atividade potencialmente poluidora. Ela pode ser uma empresa que vai, com seus recursos, financiar uma certa parte, né, percentual, do projeto de planejamento de projeto ambiental. Aí aqui nós já temos, coloquei alguns exemplos de projetos ambientais. Então, coloquei um que é do Ministério do Meio Ambiente. Esse projeto é Sala Verde, né? Que é no incentivo da implantação de espaços socioambientais para atuar com potenciais centros de informações e formação ambiental. Então, ele está extremamente aberto, você faz o projeto e envia. Então, quando ele é aprovado, aí você tem uma sala verde que vai ser para a comunidade, né? É aberto. Então, aqui no Piauí, nós temos a Escola Familiar Agrícola Vale do Gurgueia, que é em Cristino Castro, Movimento SOS Natureza, de Luiz Correia, mesmo Luiz Correia, e na Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, que é o Centro de Educação Ambiental, que fica ali em frente ao Teresina Shopping. E na Caixa Econômica, aqui em Teresina, também tem uma sala verde. Você faz o projeto e tem todos, você entra lá no site do Meio Ambiente, coloca projeto Sala Verde, que vem todas as orientações para se fazer um projeto e ser implantado na Sala Verde nos municípios. Um outro é o da Petrobras. Ele trabalha com 2 programas. É o projeto Petrobras Ambiental e o programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. E eles geralmente fazem, cada capital, uma reunião, avisado, né? Tem um conhecimento da comunidade, da população, onde eles vão capacitar durante um dia, manhã e tarde, orientar como é que se elabora um projeto. Aí tem um edital para a questão ambiental e um outro para o desenvolvimento e cidadania. Você elabora, encaminha, se for aprovado, aí tem a verba. Então, o projeto Petrobras Ambiental financia projetos voltados para a preservação e recuperação do meio ambiente e da biodiversidade. Teresina já foi contemplado com um que foi feito ali para o Rio Puti. Infelizmente, tinha as parcerias e durante o processo, essas parcerias não conseguiu fazer o papel. Por exemplo, a secretaria, a prefeitura tinha algumas secretarias que estavam envolvidas e acabaram não contemplando tudo. Então, esse projeto não teve a sua conclusão. Então, geralmente, o programa Petrobras Ambiental tem cerca de 100 projetos, né, já financiados. Já o da cidadania já voltar para a promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente para a geração de renda e de oportunidade de trabalho, para a qualificação profissional. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional e gerar inserção social de pessoas e grupos vulneráveis de vulnerabilidade social. E esse daí geralmente já tem cerca de 375 projetos aprovados. O último nós temos é a Fundação Grupo Boticário, né? Então, desde 99 após esses projetos que revertem em ações e práticas de conservação. Então, as linhas temáticas, Unidade de Conservação e Proteção Integral e Reserva Particular do Patrimônio Natural, Espécies Ameaçadas, Ambientes Marinhos e Políticas Públicas. Então, esses projetos, né, na Fundação Boticário, você entra também no site, tem todo o
orientação de como formular, quando é que abre o edital para você encaminhar seus projetos. E lá ele faz uma análise e, se for aprovado, você tem o apoio para implementar. No nosso material, eu vou incluir, peguei algumas, tem do Rio Puti, o Boticário, ele trabalhou, né, em conjunto com os parceiros. Então, coloquei dentro do nosso material alguns vídeos desses projetos ambientais, para vocês terem uma visão, né, maior e futuramente, tendo esse conhecimento, fazer seus projetos municipais e encaminhar, e quem sabe serem aprovados, né? Então, façam um estudo do material. Com isso, nós encerramos a terceira aula da disciplina Planejamento e Elaboração de Projetos Ambientais.